Vamos entender métodos estáticos em 7 minutos? Vamos lá. Vamos supor que você quer representar um funcionário com uma classe, onde um funcionário tem um nome, o valor por hora e as horas trabalhadas. Então, eu vou vir aqui no meu código, vou declarar esses 3 atributos. Vamos lá. Public string nome, valor por hora e horas trabalhadas. Ok, vou fazer um construtor aqui só para me ajudar a instanciar os objetos de forma mais prática. Muito bem. É isso aí, pessoal. Temos aqui o nosso funcionário com um construtor recebendo os argumentos. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no meu programa principal e vou instanciar 2 funcionários. Por exemplo, eu vou criar aqui um funcionário X recebendo um new funcionário com os valores Maria, que ganha, por exemplo, R$100 por hora e ela trabalhou, por exemplo, 15 horas. Da mesma forma, eu vou criar aqui um segundo funcionário, Y, que ele vai ser um new funcionário, e aí eu vou instanciar ele, por exemplo, com o João, que ganha R$80 por hora e trabalhou 10 horas. Muito bem, pessoal. Nesse momento é importante você entender a diferença, né? Eu defini a classe funcionário aqui, que tem a estrutura, mas eu instanciei 2 objetos do tipo funcionário. Dentro da memória, esses objetos vão ter essa cara aqui, ó. Eu criei 2 funcionários com esses dados que estão aí no diagrama. Muito bem. Vamos supor agora que eu quero saber qual que é o valor que eu tenho que pagar para esses funcionários. Para fazer isso, pessoal, eu posso fazer uma operação. Então tá aqui, ó. Eu vou criar um método chamado valor pago, que ele vai me retornar o valor por hora do funcionário vezes as horas trabalhadas. Vamos lá então, vamos voltar aqui na classe funcionário e aí vamos implementar esse método. Ó. Vai ser um public que retorna um double e aí vai ser aqui valor pago. Esse método então ele vai me retornar a multiplicação do valor por hora vezes as horas trabalhadas. Muito bem, então se eu voltar aqui no meu programa principal e fazer o seguinte, ó, eu vou mandar imprimir na tela o x.valor pago. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com y também, y.valor pago. Prontinho, pessoal. Se eu mandar rodar esse programa, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Ele vai imprimir na tela o valor 1.500 e o valor 800. Por quê? Porque a Maria ganha 100 por hora, trabalhou 15 horas, deu 1.500. O João ganha 80 por hora, trabalhou 10 horas, ganha 800. Perfeito, pessoal. Então, está funcionando. O que é importante a gente notar aqui? É que o método valor pago, ele não é um método estático. Ele é um método que o comportamento vai variar dependendo do objeto pelo qual ele foi chamado. O que isso significa? Significa que se eu tenho aqui o meu objeto da Maria e chamar a função valor pago, o resultado da função valor pago vai depender dos dados internos aqui que estão dentro do objeto. Da mesma forma, se eu chamar o método valor pago para um outro objeto, o resultado vai ser diferente. Quando a gente fala que um método não é estático, é isso. O comportamento dele vai variar dependendo do estado particular de cada objeto onde ele for chamado. Diferentemente de um método estático. Por exemplo, eu posso vir aqui no meu projeto, vou criar aqui uma nova classe, por exemplo, uma calculadora de salário. Muito bem, então dentro dessa calculadora de salário eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um método que vai me retornar um double, aí eu vou chamar esse método de valor pago também, só que agora, como esse método aqui dentro da classe dele não tem acesso a valores particulares de valor por hora e horas trabalhadas, eu vou ter que informar esses valores como argumento. Então vou falar aqui, ele vai receber um double valor por hora e um double horas trabalhadas. Aí esse meu método vai me retornar a multiplicação dos dois, valor por hora vezes as horas trabalhadas. Legal. Aí como que eu chamo esse método aqui lá no programa principal? Eu tenho que vir aqui e fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável double aqui, vou chamar ela de resultado e agora eu vou ter que fazer esse resultado receber aquele meu método. No caso aqui, eu poderia instanciar um objeto de calculadora de salário, vou chamar ele de calc aqui, por exemplo, vou instanciar normal. E aí eu chamo aqui o meu objeto instanciado calc.valor pago, por exemplo, eu passo aqui R$100 e eu quero também calcular uma pessoa que ganha R$100 por hora que trabalhou 7 horas. Legal, Aí se eu mandar imprimir esse cara aqui, vamos lá, deixa eu imprimir aqui, resultado, println resultado e vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, deu R$700, porque é R$100 vezes 7 horas. Ok, pessoal, só que tem um negócio. Esse método aqui,
Repara que para ele executar o comportamento dele, ele não precisa de nenhum estado interno aqui da classe calculadora de salário. Basta você informar os parâmetros que, baseado somente nos parâmetros, ele vai dar a sua resposta independente aqui do objeto que for calculadora de salário. Nesse caso, esse método poderia muito bem ser um método estático. Aí você coloca a palavrinha estática aqui, ó. Isso significa que você pode chamar o método sem mesmo instanciar um objeto de calculadora. Então, eu vou vir aqui, ó, no lugar de instanciar a calculadora de salário aqui, ó, e instanciar, eu simplesmente vou chamar o método diretamente aqui com o nome da classe. Também vai funcionar, galera. Olha só, vou rodar de novo e tá lá o resultado. Os métodos estáticos também são chamados de métodos de classe. E você consegue ver isso justamente aqui, ó. Você pode chamar o método diretamente pelo nome da classe, sem precisar instanciar um objeto. Se você tentasse chamar aqui, ó, o do funcionário, olha só, vamos criar aqui um double total recebendo o funcionário ponto, aí eu vou chamar esse método que eu criei aqui, ó, que é o valor pago. Vamos lá, funcionário ponto valor pago. Repara que não tem sentido isso aqui, pessoal. Por quê? O valor pago, ele não é um método estático que eu posso chamar diretamente da classe. Ele é um método que depende dos dados do objeto, conforme nós vimos aqui no desenho, ó. Eu só vou ter condição de calcular o valor pago com base nos valores internos aqui de cada objeto, que é o valor por hora e as horas trabalhadas. Por isso que eu tenho que chamar o valor pago a partir de um objeto. Por exemplo, o objeto X que eu instanciei aqui em cima, ó. Aí isso aqui vai funcionar. Ah, mas você pode me perguntar, não, é só colocar static aqui, ó. Vem aqui no funcionário, coloca static aqui também, ó. Public static, valor pago. Beleza. Opa, beleza não. Olha o vermelhinho do erro aqui, ó. Tá falando que você não pode criar um método estático que acessa dados internos do objeto. Aqui no caso, o valor por hora e as horas trabalhadas. Então perceba que o método estático ele não pode depender do estado de cada objeto. Ele tem que ser uma operação que vai dar o mesmo resultado independente dos valores do objeto. Então por isso que eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu só posso pôr static se realmente ele não precisava de nenhum estado aqui do objeto. Entendeu? Muito importante sacar isso aqui, hein? Vamos lá, deixa eu apagar aqui o static e é isso aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que esse conteúdo tenha contribuído com você. E se você quiser mais conteúdos como esse, inclusive aulões gigantes aqui ensinando muita coisa bacana para vocês de programação, segue a gente porque toda semana tem coisa nova para vocês. Um abraço e até a próxima.